Então, pessoal, para falar aqui de isomeria de compensação ou metameria, né? O que é isso? Então, isomeria de compensação ou metameria é quando eu tenho a diferença, tá? Eu tenho para uma mesma fórmula molecular a diferença entre, né, a posição. Olha aqui, ó, a diferença entre a posição do heteroátomo. Observem que nesses dois casos aqui, eu vou ter a mesma quantidade de átomos de carbono, de átomos de hidrogênio, de átomos de nitrogênio. A diferença aqui de um caso para outro é que aqui o nitrogênio está entre o carbono 1 e 2, né? Então eu tenho um carbono à esquerda do nitrogênio e 3 carbonos à direita do nitrogênio. Já aqui eu tenho 2 carbonos à esquerda do nitrogênio e 2 carbonos à direita do nitrogênio. Então eu chamo isso de isomeria de compensação ou de metameria, quando a diferença na molécula está simplesmente na posição do heteroátomo. Observem vocês que estamos falando da mesma fórmula molecular. Se vocês contarem a quantidade de átomos do metilpropilamina e da dietilamina, vocês vão ver que é a mesma quantidade de átomos, porém, visualmente, né, a gente consegue enxergar aqui, ó, que eu tenho só um átomo de nitrogênio aqui, 2 átomos de carbono para a esquerda, 2 átomos de carbono para a direita. Já aqui eu tenho um átomo de nitrogênio, né, e 3 átomos de carbono para a direita e um átomo de carbono para a esquerda. Então são coisas diferentes, tá? Isomeria de compensação ou metameria quando eu tenho essa diferença, né, na posição do heteroátomo. Olha aqui um outro exemplo, né? Brotando aqui na tua tela agora aqui uma gelatina, um pudim aqui sabor morango, tá? E olha a diferença, né? O sabor morango e o sabor framboesa. Olha a diferença desses sabores. Por que ela é dada? Tenho aqui, ó, C6H12O2, a mesma forma molecular, podendo ter o butanoato de etila ou o etanoato de butila. Qual a diferença dessas duas moléculas? É a posição aqui, ó, da carbonila e do oxigênio, dessa estrutura aqui, certo? Aqui, no caso do butanoato de etila, essa estrutura vai estar nessa posição, onde eu tenho 3 carbonos à esquerda e 2 carbonos à direita. Aqui no etanoato de butila, eu vou ter essa estrutura com um carbono só à esquerda e depois 4 carbonos à sua direita. Então, o que é isso, né? O butanoato de etila, ele é usado muito na indústria como flavorizante. Flavor vem, né, do latim sabor, como flavorizante de morango, e o etanoato de butila como sabor de framboesa. Então são duas coisas diferentes, têm sabores diferentes. Não pensa tu que quando compra uma gelatina, quando compra um pudim sabor morango, sabor framboesa, alguém foi lá e colheu os moranguinhos, né, para fazer esse produto para ti. Não, isso foi saborizado artificialmente através do flavorizante, que nada mais é do que, quimicamente falando, um éster. Então também tem ali uma condição de isomeria, tá? Mesma forma molecular e posições diferentes aqui da carbonila e do oxigênio. Então, isomeria de compensação ou metameria. E para nós fechar os isômeros planos, tá? Depois tem isômero geométrico, tem isômero óptico. Esse é outro assunto que a gente ainda vai ver. Mas para nós fecharmos o isômero, a isomeria plana, a gente tem o que chamamos de isomeria dinâmica ou tautomeria. Tá? Então, essa isomeria dinâmica ou tautomeria, ela vai aparecer quando eu tiver a função enol em equilíbrio químico com um aldeído ou em equilíbrio químico com uma cetona. Vamos ver ambos os casos aqui, como é que funciona isso. Primeiro, né, te lembra o que é um equilíbrio químico? É quando a velocidade de formação de um produto passa a ser igual à velocidade de formação do processo inverso, ou seja, da formação do reagente.
Olha aqui, eu tenho um enol, porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que é insaturado. Carbono insaturado é aquele que faz ligação dupla. Então aqui eu tenho propeno 2-ol, tá? É um tipo de enol. E aqui eu tenho a 2-propanona, que é a função orgânica cetona. Então, esses dois eles entram em equilíbrio, ou seja, quando o propen 2-ol forma a 2-propanona, ao momento em que forma a 2-propanona, a 2-propanona vem e forma de novo o propen 2-ol. Então, isso aqui passa a virar um ciclo. Esse processo, onde envolve esse equilíbrio químico entre um enol e uma cetona, né? Função orgânica enol e função orgânica cetona, eu vou chamar de tautomeria. Também pode ter a tautomeria aldoenólica. O que é isso? É quando eu estou envolvendo um enol, olha aqui de novo um enol, porque é uma hidroxila ligado a um carbono que está fazendo ligação dupla, né? Então eu tenho um enol envolvido com um equilíbrio químico de um aldeído. Olha aqui a função orgânica aldeído brotando na tua tela agora. O que acontece? Quando esse propeno 1-ol forma um aldeído, este aldeído vem e forma de novo um propeno 1-ol. Então ele fica o tempo inteiro, né, dentro deste ciclo. Nesse processo eu chamo de tautomeria. Tautomeria é uma isomeria dinâmica, né, que nós temos entre o equilíbrio então das funções orgânicas enol e cetona e função orgânica enol e aldeído, tá? Olha aqui de novo aparecendo, né, no caso da curcuma, tá? A curcumina, né? Ela tem um pigmento alaranjado que ele é extraído da planta chamada curcuma longa. Então, é conhecido também como açafrão da terra. Olha aqui o exemplo, né, de tautomeria aqui nesse caso aqui dessa planta. O que está acontecendo? Eu tenho aqui um enol, né? Porque olha aqui, é uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla. E aqui nessa outra molécula eu vou ter a função orgânica cetona, né? A carbonila aqui entre dois carbonos. Reparem que, obviamente, se nós formos fazer a contagem da sua fórmula molecular, ambas vão ter a mesma fórmula molecular, mas vão estar em equilíbrio químico nesta condição aqui. Tá bem, pessoal? Então, para ficar bem claro aqui para ti, né, o processo de tautomeria e isomeria de compensação. Então, aqui, isomeria dinâmica ou tautomeria, que é a mesma coisa, e isomeria de compensação ou metameria, tá? Que são aquelas questões de diferença, né, na posição do heteroátomo. Qualquer dúvida, deixa uma mensagem, deixa um recado para mim, que eu te ajudo, né, no que for preciso aí para te conseguir evoluir no nosso conteúdo de química orgânica do ensino médio. Um grande abraço e até mais, minha gente.